Palavras preciosas que a Bíblia guardou e que está registrado aqui no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículo 14 em diante, como está escrito: então, chegando ao pé dele, dos discípulos de João, perguntando-lhe: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Disse-lhe Jesus: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhantemente remendo rompe a roupa e faz maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres e torna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia e graça, nos salvou pela lavagem da regeneração pela palavra, fazendo-nos filhos de Deus, nascidos e gerados do Senhor Jesus Cristo, não do primeiro Adão, que levou a nossa raça à destruição, à perdição. O segundo Adão veio trazer consigo a vida de Deus. Hoje temos a natureza de Deus através do novo nascimento, através da regeneração, quando Deus fez um novo homem, uma nova mulher, fez o homem que vai viver no céu, pois tem a natureza do céu, através do novo nascimento, tem a natureza de Deus. Assim, o nosso nome também foi escrito no livro da vida, registrado como filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Assim é a nossa vida agora, livre da religião, mas pertencendo ao reino eterno, o reino de Deus, pois fomos gerados através do Evangelho do reino de Deus, que fez de cada um de nós uma nova criatura, nos livrando da eterna condenação. Bendito seja Deus por tudo isso. Eu não deixo de enaltecer o nome bendito do Senhor Jesus Cristo por ter me livrado do fracasso, da fraqueza, da derrota da religião, começando em nossa vida, uma experiência de reino de Deus, gerados pelo rei, recebendo natureza do rei, para viver e reinar com ele por todo o sempre. O que os fariseus aqui estavam questionando, aliás, eles estavam questionando a questão aqui, melhor dizendo, desse texto, está falando um pouco da questão de que alguns jejuavam e outros não. Os discípulos de João jejuavam, os discípulos de Jesus não jejuavam. E assim foi questionado a respeito disso. Por que de tudo isso? A grande realidade, nós fomos trabalhados através da religião. E essa religião, eu acredito que a religião nasce lá no capítulo 3 de Gênesis, quando Adão e Eva
nossos pais caíram em desgraça, viram o seu estado pecaminoso, viram a sua nudez e decidiu resolver esta questão com a própria capacidade, com os próprios recursos humanos, tentaram agradar a Deus fazendo para si vestes de figueira, e assim Deus não aceitou. E assim, ali então começa ou demonstra o começo, eu creio, das religiões. Porque religião nada mais é o homem tentando agradar a Deus na força da sua carne, na força dos seus pensamentos. Religião é o homem demonstrando a Deus que não precisa dele e que Deus tem que adequar as suas leis, os seus mandamentos, ao querer imperfeito de um homem imperfeito. É isso que a religião nos ensina, e por isso o religioso é um escravo da derrota, porque o reino de Deus não é o homem fazendo para Deus, mas é Deus fazendo para o homem. Não é o homem buscando a Deus, é Deus que vem em busca do homem. Como o próprio Senhor Jesus Cristo diz, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. A fraqueza da religião é exposta, e nós não precisamos falar desta realidade, visto que nós mesmos vivíamos debaixo de religião. Como os discípulos viveram a vida toda debaixo de religião. Até que Jesus Cristo veio para implantar o reino, e o reino foi implantado através da ressurreição. O reino de Deus foi implantado na raça humana através da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que começa um novo período, uma nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor, não dependendo mais de nós mesmos, mas dependendo totalmente do Rei que veio buscar a nossa vida e proporcionar ao nosso espírito uma vida segura, de paz, de alegria constante na pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. O questionamento aqui era questão religiosa. Jesus Cristo não veio envolver com questão religiosa. Ele veio implantar algo maior, ele veio implantar um reino. A religião sempre lutou para agradar a Deus, e a palavra religião é religário, que é traduzido como ligar a Deus pela força humana, pela capacidade humana. Assim foi que Adão mesmo providenciou roupas para si. Assim foi que Nimrod fez a Torre de Babel, tudo afrontando a santidade de Deus, vivendo na rebeldia, porque a religião é símbolo de rebeldia contra a verdade, rebeldia contra Deus. É o homem, mais uma vez, dizendo a Deus que não precisa dele e nem do caminho que ele mesmo estabeleceu, porque o caminho do céu foi estabelecido pelo Senhor Jesus, e Jesus disse que ele é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas a religião não aceita isso. A religião não tem essa capacidade de aceitar, e nem um religioso tem capacidade de aceitar essa verdade, que só existe um caminho. E aí, então, a religião começa a inventar caminhos para o céu. Porque o homem religioso sempre vive em rebeldia contra a verdade. Mas é a verdade que liberta o homem. E conhecereis a verdade vos libertará. O homem viveu escravo de Satanás, escravo religioso,
a vida toda tentando agradar a Deus e sendo enganado, pensando que estava agradando a Deus, quando na realidade Deus olhou do céu, não viu nem um justo, nem um sequer. Todos desviamos e nos tornamos inúteis, diz a Bíblia. É necessário algo maior do que religião. E é por isso que Deus implantou aqui na terra o reino de Deus. O reino de Deus começa com Deus gerando um novo homem. Aquele velho homem fracassou, caiu e acabou com toda a sua religião, com todos os seus feitos religiosos. Acabou. Começa agora uma nova raça, uma nova vida de pessoas que entendem perfeitamente que sem Deus não dá para viver, sem Deus não dá para vencer. E somente através do próprio Deus é que nós tornamos santo, é que nós somos santificados, é que nós somos aceitos dos tabernáculos eternos. Somente através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo é que nós podemos ser salvos. Por isso, Paulo fala em Efésios 2, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Veja bem, não vem da religião de religiosos, não vem de capacidade humana, é algo divino. Só Deus pode salvar, só Deus pode libertar, só Deus pode mudar a natureza do homem, só Deus pode fazer uma nova criação. E é exatamente isso que o Senhor fez. Ou que está fazendo no coração daquele que crê. É pela graça. Enquanto a religião faz tudo para agradar a Deus e quer que Deus aceita os seus preceitos, os seus mandamentos, o Senhor Jesus Cristo e Deus eterno sabe que jamais o homem conseguirá ser perfeito e ser santificado através da religião. Então, enquanto a religião é o homem querendo realizar, querendo fazer para Deus, o reino de Deus é Deus fazendo para o homem. Eu gosto muito desse texto, porque chama a minha atenção. Questão do versículo 16, ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque, semelhantemente, o remendo rompe a roupa. Remendo novo vai romper a roupa velha. Então, o que Deus está dizendo com isso? Está dizendo que Deus não é da antiguidade. Deus não é tradicional. Deus tem um querer soberano e imutável. E Ele rege o mundo através das suas leis, daquilo que Ele mesmo estabeleceu. E para isso era necessário não trazer mais uma religião, mas trazer o poder que faz um novo homem. Eu gosto muito de Deus. Deus é aquele que não coloca remendo. A religião remenda o homem de todo jeito, através das suas leis, dos seus mandamentos, do entendimento, porque na religião todo mundo pode fazer o que quer. Todo mundo faz o que pensa. Mentes destruídas pelo pecado, destruídas por Satanás, sempre eles fazem o que querem, quando o querer de Deus é imutável. E uma pessoa só pode entrar no céu através daquilo que o Senhor Deus fez pela nossa salvação. Jesus, Ele é o caminho, Ele é o único caminho. E somente pelo sacrifício dele na cruz do Calvário nós podemos ser livres. O homem inventa, o homem cria, a religião cria, mas a religião fracassou e sempre
vai fracassar. Deus não reconhece religião. O que Deus reconhece é o reino de Deus, que tem como rei o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo. E esse reino é feito de nova criatura, nova criação, de homens, mulheres, jovens e crianças gerados. Veja bem que a nossa raça, em Adão e Eva, nós somos criados. Mas em Jesus Cristo, o nosso Rei, nós somos gerados. Que diferença enorme de ser gerado para ser criado. Como criação, o homem falhou, o homem foi destruído, e essa destruição foi consumida totalmente na cruz do Calvário, quando em Jesus Cristo a nossa raça sofreu o peso do pecado, o peso da condenação, o salário do pecado é a morte. Assim Jesus morreu, matando consigo ali na cruz a raça de Adão e Eva. E por que Deus fez isso? Para fazer uma nova raça, para fazer um novo homem. É isso que Paulo fala no capítulo 5, versículo 17, de sua carta, 2 Coríntios 5, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que Deus está fazendo hoje não é colocar remendo na vida do homem. Deus não quer um homem remendado. Por mais que o remendo tenha uma aparência bonita, bela, de várias cores, Deus não aceita. Deus quer um novo homem. E como o homem não tem capacidade de fazer a si mesmo, de gerar a si mesmo, como Nicodemos mesmo já disse, então o próprio Deus entrou em ação para gerar um novo homem. Enquanto Adão e Eva foram criaturas, aquele que está em Cristo Jesus hoje é filho gerado pela palavra do Senhor, gerado pelo Espírito Santo, gerado pela palavra. A palavra é a semente de Deus que faz um novo homem, uma nova mulher, uma nova criação. Deus não fez de nossa vida homens e mulheres remendadas, como a religião faz. Deus faz um novo, é uma nova criação. Como eu gosto de Deus porque me fez de novo e que nos faz de novo. É isso, meu ouvinte. O que você tem que fazer é romper-se com a religião. Rompa com a religião, porque a religião é fracasso na certa. Fracassou no passado, fracassa agora e vai fracassar sempre. Porque Deus não reconhece religião, Deus reconhece o reino. E esse reino tem um território, é o céu. Esse reino tem um rei, esse reino tem constituição, e essa constituição não muda. São as leis de Deus que a Bíblia registra. E que nós somos capacitados a andar nessas leis, porque essas leis não estão escritas em papel, mas escritas dentro do nosso coração, está no coração de todo aquele que é gerado, todo aquele que é filho de Deus, conhece a constituição do reino de Deus, a constituição celestial, porque ela está escrita no coração de todo aquele que crê. O que você precisa, meu ouvinte, é parar, renunciar ao seu passado de pecado de fracasso, que a religião te obrigou a viver de fracasso, de erros, de pecado, e começar agora uma nova vida, convidando Jesus para tornar-se o seu rei, para te fazer de novo, gerando pela palavra dele, escrevendo o seu nome no livro da vida, que jamais vai apagar, fazendo de você herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, te dando uma vida de filho do rei. Basta você convidar, basta você pedir. Deus está esperando esse momento. Haverá festa no céu,
se você aceitar Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Deus, como seu Rei, e pedir a Ele que faça de você não um homem remendado, mas um homem novo, gerado pela palavra de Deus.